Olá, sejam bem-vindos a 21 Trading Coaching. Eles falam Douglas Suchensky, esse é o nosso tradicional informe diário para índices internacionais, válido para esta quarta-feira, 18 de setembro de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil no Twitter, em Facebook estamos como Investidor Exitoso. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico para esta quarta-feira. Temos aqui algumas notícias de alto impacto, 5h30 da manhã, horário de Brasília, atas da reunião da IPC para a Inglaterra, notícia de forte de alto impacto, volatilidade para o FTSE, também para os pares relacionados à libra esterlina. E na sessão americana temos aqui às 9h30 da manhã, autorização para construção de casas novas, inícios da construção de moradias e licenças para construção, todas notícias para as 9h30. Já às 11h40 temos discurso do governador Polos para o Canadá, notícia de médio impacto. Temos também às 15 horas taxas de juros para os Estados Unidos, declaração da FONC. E também discurso do presidente da Fed, o Sr. Ben Bernanke, dando as declarações às 15h30, principais notícias para esta quarta-feira. E fechando a sessão, notícia de alto impacto para Nova Zelândia, às 19h45, PIB trimestral. Seriam essas as principais notícias para esta quarta-feira. Vamos começar aqui então com o Standard & Poor's. O S&P 500, os índices americanos hoje repicando com bastante força. Vemos que no semanal está aí tratando de fazer a ruptura desta resistência dos 1.706 pontos. No diário, possível padrão de continuação altista, uma P-Formation. Eu esperaria a ruptura dessas máximas aqui, a máxima de ontem dos 1.709, para buscar um throwback intradia, talvez em 1 hora, em 15 minutos, com objetivo nos 1.721 pontos. Porém, devemos considerar as declarações do Bernanke, não fazer nenhuma operação tipo swing, pois quando temos essas declarações, inclusive amanhã, existe um rumor aí que ele deve definir se vão ou não, ou quando irão e quanto o governo americano retirará de apoio, em caso de que retire, para a compra dos bônus. Já em 4 horas tem um pouco mais de fluidez, 1.710 poderá ser a seguinte resistência. Já o Nasdaq vemos que no diário também repicando, respeitando o suporte aqui dos 3.158, rompendo a primeira resistência dos 189, tem um pouquinho mais de espaço agora para vir a testar aqui inclusive as máximas do ano, 3.218. Já veremos, um mínimo maior em 4 horas se poderia avaliar para uma compra. O problema é as declarações do Bernanke. Já vamos com o Dow Jones. O Dow Jones vemos que no diário possível formação em P, bastante próximo à resistência e as máximas dos 15.600 pontos. Aqui é uma zona de saída, de fato, para compras eu esperaria a ruptura e um throwback acima com objetivo nos 15.700 pontos. Intradinho em 4 horas vemos que existe agora uma possível formação em P, porém não há fluidez, não temos fluidez. Está em plena zona de resistência, 15.565 e 15.583 seriam as zonas de resistência para este Dow Jones. E na Europa, seguimos com o DAX 30. O DAX 30, que após abrir com esse gap gigante, não fez a ruptura, se manteve lateral, sessão totalmente lateral, não rompeu as máximas de ontem e se mantém aí já há 2 dias totalmente lateral. Veremos se fará um teto duplo, porém é muito prematuro, seria operações de altíssimo risco buscar operações vendedoras neste momento para o DAX. Esperaria uma correção profunda e um pivôzinho, um lower high, um pivôzinho falido, pelo menos no 4 horas, e uma vela envolvente e um engolfo de baixa no diário para pensar em vendas. Enquanto não faça isso, descartadas operações vendedoras. O mesmo para o K40, o índice de Paris vemos que faz uma correção até o suporte aqui dos 4.126, suporte menor, poderá apresentar um mínimo maior, pivôzinho de alta e voltar a testar os 4.171. Se romper, teria caminho livre. Obviamente que se romper esse suporte aqui dos 4.126, os 4.099 seriam o primeiro suporte para este K40. A mesma situação, estão todos à espera aí das declarações aí do Bernanke, movimento lateral em 4 horas, de momento descartar as operações vendedoras para este K40. Seguimos, vamos com o Eurostock 50. O Eurostock 50, vemos que no diário também abriu com forte gap, não fechou ainda esse gap, tem um pouquinho mais de espaço. Poderá amanhã vir aqui fechar esse gap e ainda assim cumpriria com a condição de formação de um possível pivô de alta no diário para este Eurostock 50. No 4 horas vemos que também aproximou-se muito ao fechamento do gap, não fechou,
e tem um pouquinho mais de espaço até os 2.900 pontos, zona de resistência para esse Eurostock 50, também descartadas operações vendedoras de momento. Seguimos, vamos com o FTSE. O índice de Londres hoje com uma correção mais profunda, havíamos comentado ontem desta possibilidade, vejam como veio respeitar aqui 6.556 pontos, já faz uma correção um pouco mais profunda. Estamos aí pendentes agora de fazer a ruptura desse suporte. Em caso que o faça, poderia apresentar uma correção mais profunda, primeiramente até esses níveis aqui dos 5.503 pontos. Se romper, buscaríamos um padrão de continuação baixista intradia para buscar uma venda. Intradia seria abaixo do suporte, como primeiro objetivo na média móvel de 200 períodos em 4 horas. Seguimos com o índice australiano, o AUS 200, segue ainda tentando fazer a ruptura dessa resistência no semanal. Uma vez que faça a ruptura dessa resistência dos 5.261, os 5.361 pontos serão a seguinte parada para esse AUS 200. Vemos que no diário possível bullish sandwich, porém para compras esperaria ruptura dos 5.282 pontos. E finalizando, vamos com o índice Nikkei, o índice japonês. O índice japonês, vemos que no diário, ainda no semanal, poderia apresentar uma ruptura amanhã em caso de que rompa os 14.526, 14.980, inclusive os 15.000 pontos poderão ser a seguinte parada. No diário, deve fazer a ruptura dessa LTB, uma vez que faça a ruptura, apenas pensaremos em buscar alguma operação compradora. O objetivo poderia ser os 14.980, inclusive os 15.000 pontos para este índice japonês. Muito bem, vamos estar aí atentos. Temos algumas notícias aí de alto impacto e todos estarão pendentes das declarações aí do Banco Central americano, do Sr. Ben Bernanke, a ver quais serão os rumos tomados pelos principais ativos mundiais. Sou o João Suchenski, esse é o nosso informe. Espero vocês amanhã no nosso canal do Trading ao Vivo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.